Muito bom dia a todos, aos que estão aqui presencialmente e aos que nos acompanham virtualmente. O meu nome é António Cruz, diretor de comunicação da Agência para a Harmonização Administrativa. Queria-vos dar as boas-vindas a todos nesta sessão em que iremos apresentar o Polo de Inovação Digital AI for PA, Artificial Intelligence and Data Science for Public Administration, em bom português, Inteligência Artificial e Ciência de Dados para a Administração Pública. Mais à frente vamos ter a oportunidade de conhecer os objetivos, saber como funcionará e quem são as entidades parceiras deste projeto. No entanto, e antes disso, gostaria de dar a palavra à Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Harmonização Administrativa, que tratará de nos dar as boas-vindas e fazer as honras da casa. Obrigado. Então, muito bom dia a todas e a todos os presentes, também àqueles que nos seguem através das redes. Bem-vindos a este nosso espaço de partilha. É com muito prazer que estamos aqui hoje a assinalar a constituição deste polo de inovação digital, o AI for PA, Artificial Intelligence and Data Science for Public Administration. Esta é uma iniciativa alinhada com as políticas nacionais e europeias de transição digital. É também uma iniciativa alinhada com a estratégia de transformação digital da administração pública e o que visamos é potenciar a reutilização dos dados, a utilização da ciência dos dados e da inteligência artificial para melhorar as políticas públicas, para melhorar os serviços públicos e, com isso, ter um impacto positivo, trazer valor à sociedade, ao mesmo tempo que alavancamos a economia digital. Durante esta sessão vamos ter a oportunidade de falar dos polos e da rede de polos de inovação digital, de apresentar este novo AI for PA e também de discutir e debater as oportunidades e os desafios ligados à inteligência artificial e à ciência dos dados aplicados na administração pública. Espero que a sessão seja proveitosa e vos agrade. E, António, vamos a isto? Vamos continuar a agenda? Vamos a isto. Muito obrigado, Sara. Muitos das futuras inovações irão seguramente resultar do trabalho desenvolvido nos polos de inovação. Por este motivo, e para nos explicar bem melhor estas ideias, peço ao Pedro Silínio, da Direção de Capacitação Empresarial do IAPMEI, que suba ao nosso palco e nos explique quais os objetivos destes polos, tanto em Portugal como na Europa. Muito obrigado, obrigado a todos. Portanto, eu venho aqui apresentar aquilo que levou à criação desta rede de polos de inovação digital, rede nacional que depois está ligada com a rede europeia. E para isso temos que, no fundo, perceber como é que nós nos vamos interligar com aquilo que está também a ser desenhado a nível europeu, nomeadamente naquilo que é o Programa Europa Digital. No âmbito do Programa Europa Digital vão ser financiadas um conjunto de infraestruturas na área digital, de computação avançada, de cibersegurança, de inteligência artificial, que terão aquilo que é a Rede Europeia de Polos de Inovação Digital como pontos de ligação para que as empresas, o tecido empresarial e as administrações públicas possam ter acesso a essas capacidades avançadas. A rede de polos de inovação digital a nível europeu irá fazer essa ligação com as infraestruturas europeias. Os polos de inovação digital nacionais que forem selecionados para fazer parte da rede europeia irão fazer a ponte dentro da rede europeia também para essas capacidades. Obviamente que nós teríamos que pensar para aquilo que é a necessidade de representar todas as necessidades do tecido empresarial e das administrações públicas, uma vez que os recursos que foram disponibilizados no âmbito do Programa Europa Digital nunca iriam cobrir todas as necessidades e todas as áreas de atuação dos polos de inovação digital que viessem a ser identificados. E daí entendemos, a nível nacional, e foi incluído no plano português de transformação digital, no plano de ação para a transição digital, a criação de uma rede nacional de polos de inovação digital. Esta rede nacional terá
pontas de lança, que serão as entidades, os polos que farão parte da rede europeia, mas terá também uma capilaridade que permite que todas as empresas, independentemente do local onde estejam dentro do país, e administrações públicas, sejam elas de natureza central ou local, possam ter acesso aos serviços que os polos vão disponibilizar, seja no âmbito da formação ou da qualificação, ou na procura de financiamento para obter investimento, ou no teste de tecnologia, ou na procura de fornecedores para soluções de transição digital. Daí, todo o processo foi iniciado com um processo de seleção bottom-up. Bottom-up porque entendemos que seriam as entidades que estão no terreno e que estão ligadas às administrações públicas, às PMEs, melhor do que ninguém, que se saberiam organizar em função dos temas e das necessidades que o tecido económico tem, para, no fundo, responderem depois a essas necessidades com a criação dos polos de inovação digital. E daí foi aberto um processo concursal que no fundo, incluía consórcios alargados, que podiam incluir empresas, entidades públicas, entidades do sistema científico e tecnológico, centros tecnológicos, mas que também tinham como objetivo incluírem centros de interface tecnológico, clusters e laboratórios colaborativos de inovação, também para criarmos uma ligação com todas as políticas de inovação que têm sido levadas ao terreno. Houve um processo que obviamente teve em conta a necessidade de cobrir todo o território, a necessidade de cobrir todos os setores considerados relevantes e aqui evitando as duplicações, ou seja, quisemos que dentro das mesmas áreas os polos pudessem trabalhar em conjunto e apresentarem propostas fortalecidas, porque não nos podemos esquecer que eles terão que concorrer a nível europeu e, portanto, para concorrer a nível europeu, quanto mais capacidade tiverem, melhor. E, para esse efeito, temos financiamento não só do Programa Europa Digital, mas também do PRR, com 60 milhões de euros que foram alocados a esta medida e que serão afetos quer ao cofinanciamento da parte não coberta pela parte europeia, quer ao financiamento depois digamos assim, dos polos que possam não ter aspiração ou possam não ter âmbito europeu, mas que tenham um âmbito apenas nacional e que tenham essa função a nível nacional. Foram selecionados 17 polos de inovação digital. Aqui se destaca também o AI for PA, que é um dos temas que a Comissão Europeia também considerou como relevantes neste processo, que é a administração pública, para além da cibersegurança, da computação de alto desempenho e da inteligência artificial. E aqui a nossa rede tem uma abrangência nacional, cobre todo o país, alguns polos com especificidades mais territorializadas, mas outros com âmbito regional, e os setores relevantes da economia estão devidamente cobertos com aquilo que foi o resultado do nosso processo. Temos 12 polos que cobrem a totalidade do território nacional, dos 17, e portanto isso para nós também é importante, porque obviamente o acesso a estas tecnologias deve ser o mais inclusivo possível, e temos, salvo erro, 12 áreas tecnológicas cobertas por todos os polos, ou seja, no fundo nós também queremos que aquelas que são as tecnologias de transição digital, que são relevantes para a transição digital das empresas e das administrações públicas, estejam disponíveis nos polos, não em todos, não todas em cada um, mas que estão disponíveis na rede. E, obviamente, depois os polos irão trabalhar em rede para garantir que as necessidades dos seus destinatários são supridas, ou através deles, ou através do acesso depois também à rede europeia. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer. Agradeço mais uma vez e felicito e dou os parabéns ao reconhecimento do Polo e deixo também os votos de todo o sucesso, porque o sucesso do Polo é certamente também o sucesso das empresas e da administração pública. Obrigado. Capitão, muito obrigado. Obrigado.
Bom, a Bárbara Ubaldi é de há muito uma profunda conhecedora das políticas de inovação no setor público, em particular no universo de países da OCDE, de que é responsável precisamente pela unidade de governo digital. Não pôde estar aqui connosco presente hoje, ainda assim fez-nos o favor de, à distância, nos deixar um depoimento em que nos vai dar a sua visão do panorama de inteligência artificial e a ciência de dados e também do seu impacto no futuro das administrações públicas. Portanto, deixo com o depoimento da Bárbara Ubaldi. Hello, everyone. I really would like to thank the government of Portugal and AMA for having invited me to open this meeting that is launching the AI for PA Hub. This is a very important initiative that happens in a moment in which the OECD has been reflecting quite intensively on the past few years and what they have meant for the use of digital technologies and data in governments and in societies. Certainly, the COVID-19 pandemic has demonstrated the relevance for governments to demonstrate the capacity to use digital tools and data to be able to provide services to the users in a way that is continuous, but that also brings value to needs that can be constantly changing. But even more than that, governments have been provided the opportunity to show that they can lead the way. It's extremely important to make sure that governments keep shaping the ways in which the economy, the government and the civil society uses digital tools and technology to deliver better value. Governments have a unique opportunity to demonstrate they can use digital tools and data to build public governance that is more human-centered, fair and sustainable, and they can grow stronger in being able to deal with problems that are increasingly global and digital. The governments have no choice, but they have to enact the full transition towards being fully digital, which means having a government that is capable to use digital tools and data to re-engineer how it functions, how the public sector functions, but also how services are designed and delivered. A government that recognizes that technology as a value, as an enabler, not as a goal. And that last but not least is capable to use digital tools and data to innovate how services are designed and delivered, and with the purpose of making the services more user-driven. Now, this is very easy to say, but it's not that easy to be implemented for policymakers as a big agenda, which is why the OECD has been working towards the development of standards which have the goal to support the design of policies and initiatives that go towards the right direction. The OECD recommendation on digital government strategies adopted by the Council in 2014, the OECD recommendation on artificial intelligence adopted in 2019, and the OECD recommendation on enhanced access to and sharing of data adopted by the Council at the ministerial level in 2021 are all very important standards and tools that have as a goal to acknowledge the importance of having solid agendas that grow the capacities of governments to use data, technology, artificial intelligence in particular, and to design broader strategies with the purpose of bringing better values to societies and economies. The AI principles of the OECD have indeed the purpose of supporting governments to use artificial intelligence in ways that grow overall prosperity for societies and economies, in ways that respect the rule of law, human rights, and that build societies that are more fair and just, according to principles of transparency, to principles that make sure that AI systems are robust, used in ways that are secure and safe, and last but not least, the use of AI that increases the accountability of governments towards economies and society. This is very much at the core also of the recommendation on enhanced access and sharing of data, which is very strictly connected as an agenda to the one of using AI to deliver better services, which is a recommendation that recognizes the importance of reinforcing trust across the whole ecosystem to make sure that we continue invest on open data agendas that are connected to the use of technology that delivers better services. And last but not least, the focus is on fostering the use and access of data, which is responsible and that is ethical. It's extremely important to acknowledge that if we want to make sure that AI is used in a way that is responsible, data is used in a way that is ethical, because as we know, data in most of the cases informs AI and the use of AI. So examples like the Hub, which is today being launched, are excellent examples to demonstrate
how digital and innovative solutions can and should have the purpose of providing better services, services that bring better value to the users, which means also bearing in mind the social impact that the use of artificial intelligence can produce, and also bear in mind that we need to secure a responsible use of AI, which means taking into account, as we experiment with AI, the social and ethical implications that the use of AI can hold. Now, it is excellent for the OECD to know that Portugal is launching this initiative, because we can grow stronger on how we use artificial intelligence to better serve our economies and societies only if we learn together from what works and what doesn't work. So we really welcome this very important initiative of Portugal that will grow the capacity of the Portuguese government to experiment using AI to deliver better services, but they will also grow the capacity to innovate across the OECD. And we hope that we'll be able to work with you and support you in this effort. Thank you very much. Bom, à distância não vamos poder agradecer à Bárbara, ainda assim, eu penso que todos ficamos sensibilizados pelo depoimento que ela nos deixou aqui. Mas chegou agora de conhecermos o nosso hub em concreto, e agora peço à Sara, por favor, de novo voltar aqui ao palco para nos explicar como é que ele vai funcionar e nos dar bem mais detalhes sobre o que temos pela frente. Então, obrigado, Sara. Obrigada, António. Então, passamos agora a esta breve apresentação do recém-constituído Polo de Inovação Digital Nacional dedicado à inteligência artificial e ciências de dados para utilização pelo setor público. Essencialmente, os objetivos que estiveram na base da criação deste consórcio é podermos capacitar a administração pública, mas também outros agentes, nomeadamente os fornecedores de serviços da administração pública, para poder utilizar os dados e reutilizar os dados, extrair inteligência, portanto, processar esses dados, analisar esses dados, criar modelos preditivos e inteligentes que possam melhorar as políticas públicas, tornando-as mais baseadas na evidência dos dados, mas também promovendo governança antecipatória que possa, através da utilização de inteligência artificial, poder traçar cenários e decidir com base em vários cenários possíveis que possam acontecer no futuro. Também visa este polo melhorar os serviços públicos, nomeadamente melhorando a interação de cidadãos e empresas com a administração pública. Outro objetivo, mais vocacionado para as PMEs, para a economia, é apoiá-los no desenvolvimento de soluções inovadoras que possam ser úteis à administração pública. E também, não menos importante, promover a capacitação destes vários atores nestas temáticas para que possamos desenvolver em Portugal uma verdadeira capacidade neste domínio e que possa ser útil não só à administração pública portuguesa, mas também à administração pública europeia, porque é nosso objetivo. O Pedro já há pouco referiu, é nosso objetivo integrarmos-nos na rede europeia de hubs de inovação digital e, portanto, com outros parceiros nacionais e europeus, promover esta inteligência na administração pública e nos serviços públicos. Outro aspecto importante relaciona-se com o aspecto da avaliação, não é? A própria transformação digital tem impactos e nós queremos avaliar estes impactos também neste polo e, com isto, potenciar os benefícios que a transição digital oferece, mas também mitigar riscos que possam estar associados a esta transição. O nosso público-alvo primário é a administração pública aos seus vários níveis, portanto, nacional, regional e local, portuguesa, mas também de outros países, como disse há pouco. Os decisores políticos, na questão de melhorar a governança pública, e os fornecedores de soluções do Estado, portanto, empresas tecnológicas, apoiá-los também no desenvolvimento e no teste de soluções deste âmbito para a administração pública. Em relação à nossa carteira de serviços, ela é diversificada,
desde proporcionarmos ambientes reais ou quase reais de teste e experimentação deste tipo de metodologias e tecnologias, a qualificar e formar os diversos agentes que se relacionam com esta temática, quer da administração pública, quer das tecnológicas e empresas, a desenhar estratégias neste contexto, estratégias impulsionadoras da transformação digital e do uso inteligente dos dados, facilitar a interação entre este ecossistema de parceiros, de stakeholders, apoiar a procura de financiamento nestes parceiros e, por fim, mas também muito importante, sensibilizar e comunicar a toda a sociedade os resultados destas experiências, destas soluções que se estão a desenvolver e o impacto real na economia e na sociedade desta iniciativa. A nossa abordagem é uma abordagem colaborativa, portanto, aquilo que este polo pretendeu formar foi um grupo heterogéneo de conhecimentos, experiências e localizações geográficas em Portugal, e com este mix de parceiros, o que quisemos garantir foi, por um lado, a mobilização dos públicos-alvos, portanto, estes públicos-alvos, essencialmente, a administração pública, decisores políticos, mas também de todos aqueles que terão competências-chave para desenvolver estas soluções de Data Science e Artificial Intelligence e, portanto, com este mix de quem sabe de ciência, de quem sabe de tecnologias e de quem sabe da administração pública, criar soluções que sejam realmente interessantes e impactantes no futuro da amanhã. Somos então uma rede de 22 parceiros, portanto a AMA assume-se como coordenador do polo e com os nossos parceiros do Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE e a nova IMS, Information Management School, formamos a comissão executiva deste polo e contamos com a colaboração alargada de entidades da administração pública central e regional, associações empresariais, outras associações do sistema científico e da inovação, assim como associações ligadas ao trabalho, para além de municípios. Então, eu passaria a referir quais são todos estes nossos parceiros, portanto, para além da AMA, como já disse, e do Centro de Valorização e Transferências de Tecnologias do ISCTE e da nova Information Management School, contamos também com a colaboração da Associação Empresarial de Sintra, a Sintra, com a IPCCI, a Associação Industrial Portuguesa, a Câmara de Comércio e Indústria, a ANPME, a Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas, o Audax, Centro de Inovação e Empreendedorismo, a Câmara Municipal de Sintra, a Câmara Municipal de Viseu, a Cisco Systems de Portugal, a Colabor, Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, a DGEC, Direção-Geral das Estatísticas e Educação e da Ciência, a ESRI Portugal, Sistemas de Informação Geográfico, o Gabinete de Estratégias e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o INDEG, Business School do ISCTE, o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, a MentorTech, Serviços de Apoio a Projetos Tecnológicos SA, Morcolab, Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, a Oeste CIM, a Comunidade Intermunicipal do Oeste, a UGT, União Geral de Trabalhadores, a Uninova, Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, e a UNOEGOV, Unidade Operacional de Governo Eletrónico da UNU, Universidade das Nações Unidas. Portanto, com esta multiplicidade de saberes e de experiências, aquilo que nos propomos é trazer inovação desta mistura de saberes e de experiências e poder trazer o melhor que a ciência, a tecnologia e a administração sabem e querem criar para uma melhor administração pública da amanhã. Adicionando a estes parceiros, temos também já em marcha contactos para colaboração com os outros polos nacionais, nomeadamente o Polo Nacional de Cibersegurança C-Hub, da qual a AMA também faz parte, mas também os outros polos ligados a estas temáticas e os polos europeus que pretendemos também associar-nos para podermos trabalhar em complementaridade e alavancar sinergias que possam existir
no desenvolvimento destas soluções inovadoras. Enfim, para terminar, diria o meu agradecimento também a todos os parceiros, também ao IATMEI aqui presente por nos proporcionar e nos ajudar neste movimento de adesão a esta política. Dizer que todos os parceiros estão entusiasmadíssimos para iniciar os trabalhos e que contem connosco, que estamos preparados e entusiasmados para transformar a administração pública, tornando-a mais inteligente, mas também mais centrada naquilo que são os valores éticos e humanos que pretendemos para o nosso futuro. E contem connosco e deixo aqui já os nossos contactos. Podem saber um pouco mais do Polo através do nosso site ou através dos contactos que deixamos aqui. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Bom, como vimos, são muitas as ideias e desafios e alguns vamos debater hoje aqui com 3 ilustres convidados, todos eles com um papel extremamente relevante neste novo polo. Primeiro chamava o professor Dr. Miguel Castro Neto, atualmente subdiretor da Nova Information Management School, criou e liderou o Nova Cidade, Urban Analytics Lab, foi secretário de Estado do Ordenamento e do Território e da Conservação da Natureza e personalidade Smart City em 2017. Está cá tudo. Está ótimo. Tudo não está, mas enfim. Cláudia Barroso, nossa colega na Agência para a Administração Administrativa, chefe da equipa de Relações Internacionais, coordena e representa a participação em fóruns e grupos de trabalho internacionais. É também da sua responsabilidade a cooperação portuguesa no panorama de modernização administrativa ao nível internacional. E, por fim, o professor Dr. Miguel Salles Dias, professor agregado do Departamento de Ciências e Tecnologia da Informação do ISCTE, subcoordenador do Digital Living Space, investigador do ISTAR IUEL, Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquiteturas do ISCTE. Sejam muito bem-vindos. Bom, se os senhores me permitem, sei que sim, começava se calhar aqui pela Cláudia. Cláudia, a inteligência artificial e a ciência de dados aos dias de hoje são cada vez mais importantes, ainda para mais no setor público. Partimos do zero ou existe já algum trabalho realizado? Boa tarde, António. Boa tarde, colegas. Não partimos do zero. Existe, sem qualquer dúvida, existe muita margem de progressão, margem para crescermos nesse sentido, mas não partimos do zero, quer ao nível de implementação, quer ao nível de estratégia. Por exemplo, se pensarmos a nível estratégico em Portugal, nós temos desde 2018, alinhado com a União Europeia, a nossa estratégia para a inteligência artificial. Se formos a ver mesmo a nossa estratégia para a transformação digital da administração pública, a nossa TIC 2021-2026, tem um pilar específico que foca a valorização dos dados e, portanto, aí é muito claro a adoção de tecnologias emergentes, desde a inteligência artificial, desde machine learning, desde ciência de dados, é feito o apanágio dessa adoção e, portanto, a componente estratégica está cá, mesmo no nosso plano de ação de transição digital, na estratégia de inovação e modernização do Estado e, portanto, nós temos todo este enquadramento. A nível de implementação, acho que também temos bons exemplos. Posso começar com um cada casa, não é? Da AMA, o nosso Sigma, o nosso chatbot Sigma, que não é o único, também a Autoridade Tributária lançou o chatbot no seu portal. Temos depois também a Segurança Social, por exemplo, que está a aplicar metodologias de inteligência artificial para a sua atividade inspectiva. Temos também o Centro Nacional de Cibersegurança, que através de um financiamento de SAMA está também a utilizar a inteligência artificial para melhorar os procedimentos ligados à detecção de ameaças e, portanto, temos vários exemplos muito claros. E eu acho que é também importante, sim, é verdade, há margem de progressão, mas é importante destacar o financiamento que o nosso país tem feito nesse sentido, não é? Nós tivemos perto de 10 milhões de euros de financiamento para investigação em inteligência artificial em 2018 e foram projetos que foram sendo financiados em 2018, 19 e 20, perto de 4 dezenas, via Fundação para a Ciência e Tecnologia e também da parte do SAMA, lançámos em 2019 também cerca de 10 milhões de euros para financiar, mais uma vez, mais 3 dezenas de projetos. Projetos que foram focados, quer, por exemplo, na detecção do desemprego a longo prazo, de abandono escolar. Portanto, temos trabalho feito, não partimos do zero e temos margem de progressão e é um pouco isso que o nosso polo pretende fazer, é ajudar a acelerar todo este trabalho que já foi feito. Obrigado.
caro professor Miguel Castro Neto, a Nova tem uma experiência nesta área, porque já trabalha com uma série de entidades há uma série de anos, sobretudo no que respeita à inteligência artificial. A minha pergunta é, na sua opinião, aliás, qual a sua visão do panorama nacional no que respeita à utilização destas tecnologias e, acima de tudo, na perspectiva das entidades do setor público, isto tanto ao nível central como ao nível local, naturalmente? Muito bem, obrigado, António. Eu, eventualmente, pegava um pouco aqui nas palavras da Cláudia e partia daí para a frente, porque se eu tivesse que encontrar uma palavra para a avaliação que faço da realidade nacional, é de ambição. É da ambição da administração. A ambição essa que se comprova pelo número de projetos que estão no terreno hoje, a diferentes escalas territoriais. A Nova Information Management School há muitos anos que trabalha nesta área da gestão da informação e da ciência dos dados, com uma longa história de colaboração com a administração, mas de facto o que eu julgo que hoje se vê é que há aqui uma vontade, uma apetência para a administração tirar partido desta verdadeira revolução e perceber não apenas como é que se pode, digamos assim, melhorar a eficiência dos processos, tirando partido da ciência dos dados e da inteligência artificial, mas mais do que isso, digamos assim, inovar, e daí o papel estruturante que este polo pode ter, na exploração de novas possibilidades, de novos produtos, novos serviços. Como é que nós podemos tirar partido desta nova realidade para melhorar a eficiência do Estado e, ao mesmo tempo, fazê-lo de forma centrada na sociedade, no cidadão, nas empresas, de forma a que isso também, de alguma forma, contribua para que não se olhe para o Estado como por vezes bloqueador do desenvolvimento, mas pelo contrário, tirando partido desta nova realidade, seja possível que o Estado esteja mais próximo e mais capaz de responder aos desafios. E eu acho que é esse o estado atual que nós estamos, é a administração com ambição de mudar o paradigma de gestão da administração para conseguir ser capaz de construir políticas públicas alicerçadas em factos e isso ser usado não apenas em sede de avaliação, mas também em sede de planeamento. Como referiu muito bem a Sara Carrasqueiro no início, nós temos hoje os instrumentos, as capacidades, a tecnologia para conseguirmos, com os dados, que cada vez mais são a matéria-prima dos processos de decisão, perceber não apenas o que está a acontecer, mas antecipar o que é que poderá ser o futuro, e se nós conseguimos fazer estas duas coisas, compreender o passado e antecipar o futuro, conseguimos também planear, construir cenários, otimizar e tomar decisões para que efetivamente o futuro aconteça hoje e seja o futuro que nós queremos que aconteça. Essencial. Muito obrigado. Muito obrigado. Caro professor Miguel Salles Dias, tendo em conta a vossa experiência e trabalho que desenvolvem junto dos parceiros, quer da academia, quer do setor privado, o que eu perguntava é como é que vê o panorama do lado dos prestadores de serviços, naturalmente, de inteligência artificial, e se estão preparados para responder aos desafios que se põem à administração pública. Muito obrigado. Começava por também agradecer a presença e agradecer também em nome do ISCTE. Nós temos, de facto, na prestação de serviços nesta área, os incumbentes conhecidos, não é? Que não são originários na Europa. 3 deles até têm à volta de 75% do mercado. Em todo o caso, existem também os prestadores de serviços nacionais e europeus. Nós, neste polo, julgo que vamos estar abertos a todos eles, tendo em conta que eles têm que satisfazer as diretivas europeias, em particular o Código de Conduta da Nuvem, o Cloud Code of Conduct. A União Europeia lançou agora o Data Market Act e o Digital Services Act, e o nosso polo vai estar muito atento à maneira como os prestadores de serviços privados vão estar conformes, porque é claro que as nossas atividades vão estar conformes o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, é uma oportunidade de podermos dar um auxílio à administração pública central e regional para fazer esta análise da boa prestação de serviços. Portanto, é uma área que até é muito emergente. Por outro lado, estes prestadores, eles estão mais vocacionados para soluções já muito testadas no mercado global.
Ora, nós temos necessidades específicas e o nosso polo está a apostar muito na experimentação antes da entrega e da utilização do serviço. E, portanto, acreditamos que com a colaboração entre as universidades, as instituições, muitas já com experiência, com o próprio ISCTE, a nova IMS e as outras instituições que já estão neste setor, com estes serviços de experimentação antes de utilização, podemos satisfazer, de facto, as necessidades da administração em geral. Bom, Cláudia, se calhar volto a ti. E agora que estamos a abordar a relevância do papel precisamente no setor público, quais são, na tua perspectiva, os principais desafios da administração pública, isto tanto ao nível das competências, ao nível da utilização, nestas duas áreas, portanto, a inteligência artificial e a ciência de dados? Eu vou pegar em duas ideias ou duas ideias dos meus colegas aqui de painel. Por um lado, de facto, nós detemos, a administração pública tem a panóplia, portanto, tem o maior número de dados fidedignos sobre os nossos cidadãos e empresas, e isso é essencial para, com base nesses dados, com base em toda essa informação que é valiosíssima, conseguimos definir boas políticas públicas, padrões de sazonabilidade, até padrões ao nível de políticas públicas, seja da saúde, seja, enfim, de tudo o que possamos pensar para a governação eficaz de um país e da administração pública. Por outro lado, de facto, nós temos que estar, e nós temos uma responsabilidade muito acrescida do tratamento desses dados, porque nós estamos sob o escrutínio público, e era engraçado porque o José Miguel referia, nós vamos, e começou a referir um rol de regulamentação ao qual nós temos que responder. E nós, enquanto administração pública, temos que ter muita atenção a essa componente e, portanto, um dos desafios que eu destacaria, de facto, é a desafiante forma de inovar. Há uma certa, por vezes, quase que relutância, receio em inovar. Sim, existem as sandboxes, existem um conjunto de espaços em que o podemos fazer, mas nós, da nossa parte, temos a responsabilidade acrescida de ser completamente transparentes, de ser completamente accountable e, portanto, é quase que queremos inovar e ter o ritmo que este tipo de tecnologia exige, mas, ao mesmo tempo, somos também os arautos da ética, da utilização responsável dos algoritmos. Por exemplo, uma discussão recente na qual estive, com vários colegas aqui da AMA e com entidades de fora, é, por exemplo, até que nível, no caso do Regulamento Europeu que está neste momento em negociação, até que nível conseguimos ir para, por exemplo, colocar e ser muito transparentes e explicar de forma muito clara e ter publicado o que está subjacente a um algoritmo. E discutiam colegas de outros países qual é a granularidade que isso é exigido, não é? Se calhar para o setor privado há um tratamento dos dados e há, enfim, compliance com a regulamentação, mas não há tanto esta exigência, esta nossa responsabilidade. E, portanto, a questão da inovação é este equilíbrio entre eu conseguir inovar, conseguir testar as soluções, lançar as soluções, mas respeitar a contratação pública, respeitar a ética, respeitar as leis europeias que se tornam leis nacionais e, portanto, é aqui um ecossistema difícil de navegar. Por isso é que nós também no Polo temos uma parte dedicada a isso. Portanto, ajudar a navegar neste ecossistema de leis e capacidade de inovar e vamos ter a nossa plataforma de teste. Outra das questões, depois destacaria duas que estão ligadas, eu diria que ao setor tecnológico no Estado em geral. Não é só para a inteligência artificial e ciência de dados, mas sentimos um bocadinho na nossa atuação do dia-a-dia. Uma são as competências, ou seja, há uma certa escassez de recursos especializados e principalmente neste tipo de novas tecnologias. Muitas vezes, enfim, deparamos com equipas que precisam, se calhar, de um upskilling ou até poderíamos investir em reskilling, mas de facto há uma certa escassez de conhecimento especializado, necessidade de formação ao longo da vida e de haver esta formação
e é algo que alguns países, por exemplo, e aqui eu falo de outros países, pela minha atividade internacional, tentaram contornar, por exemplo, fazendo programas como os Code Force, não é? Portanto, para um projeto específico, eu não vou contratar uma empresa grande nem uma PME, contrato aquele especialista a título individual sob outro tipo de relação contratual comigo. E por fim, sim, inovação, competências. E, por fim, muito ligado à questão das competências, este mercado concorrencial que é a captação de talento de tecnologia, não é? Nós não temos, dentro da administração pública, a mesma capacidade concorrencial, por exemplo, ao nível de salários com o setor privado. Conseguimos também, enfim, de outras formas, e estamos a trabalhar nesse sentido, mas é difícil captar e muitas vezes até manter o talento que é necessário para inovar e para fazer todo este percurso destas tecnologias emergentes em que temos necessariamente de conseguir inovar, ter pessoas especializadas e começar a captar talento altamente especializado e até formar mais aquele que temos dentro de casa. Com continuidade, acima de tudo. Exatamente. Ou seja, não podem ser políticas ad hoc. Eu aproveito, se calhar, isto e passo para o professor. Agora vou introduzir o Miguel, José Miguel, para distinguir os ilustres professores que têm aqui. E diga uma coisa, de que forma é que o Polo vai acompanhar e dar apoio na gestão dos clientes, sobretudo no que diz respeito ao impacto social que advém destas tecnologias ou do uso das tecnologias? Ora, muito bem. O impacto social é, de facto, um dos tópicos relevantes. Nós temos a oportunidade de contar com organizações da área social e da área do trabalho, não é? O Laboratório Colaborativo colabora, a própria UGT. Nós temos que avaliar, com a adoção das tecnologias, em particular da inteligência artificial, se trazem ganhos de produtividade, como é que as relações laborais se alteraram, que impacto é que houve na perspectiva laboral e também da sociedade. E, portanto, vamos fazer isso, obviamente, também baseado em dados. Ok. E não há dúvida que para fazermos isso temos que ter dados com qualidade também. E, portanto, a Cláudia já falou aqui na necessidade da formação, mas eu gostava de relevar aqui uma outra necessidade. É porque toda esta transformação digital com a inteligência artificial precisa de dados de qualidade. Ora, a União Europeia acabou, de facto, de pôr, e já está em vigor nos Estados-membros, uma diretiva dos dados abertos não pessoais de origem pública ou financiados por fundos públicos. Nós temos, como polo, ter aqui uma atividade pedagógica e também de auxílio e de formação para que a administração pública possa começar a disponibilizar esses dados que satisfazem esses requisitos. E se acompanharmos desde o início, podemos depois acompanhar o impacto que as tecnologias têm na própria sociedade. E, portanto, a União Europeia é muito clara, as instituições públicas devem disponibilizar por defeito os dados abertos e o nosso polo está aqui para dar todo o auxílio, quer ao nível central, regional, quer local. Muito bem. E agora volta a si, professor. Vamos a isso. Como vê este, portanto, um dos braços do polo será o serviço do Taste Before Invest, não é? Portanto, a plataforma de teste e experimentação, como é que ela vai funcionar e o que é que as entidades públicas, enfim, as públicas e privadas podem esperar dessa abordagem? Bom, eu diria que nós já falámos aqui, ao fim e ao cabo, dos recursos que nós necessitamos, não é? Foi aqui referido os dados, as pessoas, a tecnologia, e o que nós esperamos conseguir com este polo é um bocadinho, ao fim e ao cabo, ser o catalisador da inovação na administração pública, porque juntamos um conjunto de competências que normalmente não estão reunidas no mesmo espaço. E, portanto, tirando partido do que é que cada um dos parceiros faz, nós vamos conseguir ter condições para identificar espaços de oportunidade e depois ter a capacidade de construir propostas de valor para responder a esses desafios. E depois, obviamente, se forem produtizadas, já será aí o momento em que entram depois as pequenas e médias empresas. O que é que isto quer dizer? Que, cumprindo-se os objetivos que estabelecemos para o polo,
tirando partido das nossas competências. Eu aqui, no caso dos dados, por exemplo, a AMA, ao longo dos anos, tem vindo a desenvolver o seu portal de dados abertos, o Dados.gov. Hoje em dia temos um novo desafio que é com a renovação, digamos assim, da diretiva com os dados de alto valor acrescentado e como é que envolvemos os privados. Porque muitos dos dados que nós também precisamos hoje já não estão na esfera pública, estão na esfera privada. E como é que nós construímos modelos de parceria em que eles possam ser colocados ao serviço da sociedade e, ao mesmo tempo, sejam capazes de ter por trás modelos de negócio que tornem interessante para todos os participantes esta nova realidade. Isto tudo, como já foi aqui referido, cumprindo as questões do respeito pela privacidade e pela utilização ética, mas hoje ainda vamos ter um momento dedicado aqui à ética, não é? Segundo a nossa agenda, com o trabalho que a AMA está a desenvolver nesta matéria. Mas para dizer o quê? Se nós conseguirmos cumprir isto, nessa ideia do Test Before Invest, nós vamos conseguir fazer algo que é fundamental quando nós falamos de transformação digital e que muitas vezes não é a primeira coisa em que pensamos quando pensamos na transformação digital, que é, nós não queremos, digamos assim, substituir os processos existentes. Nós queremos é ser capazes de gerar, digamos assim, uma expansão das fronteiras de possibilidades para que a administração seja capaz não apenas de replicar o que faz hoje com a inteligência artificial, mas fazer novas atividades, estar capazes de melhor responderem às necessidades que nós temos. E agora falamos, quer dizer, já falámos aqui hoje, não é apenas as necessidades das pessoas, das empresas, da emergência climática, da libertação de recursos para outras atividades que podem ser prioritárias. E, portanto, temos aqui um campo imenso de ação e eu julgo que este princípio do Test Before Invest, tirando partido do melhor que cada um dos parceiros traz, vai certamente alavancar rapidamente esta transformação que já arrancou, que já não é o futuro, é hoje. Muito obrigado. Eu tinha aqui mais uma questão, mas se calhar faço dela um tópico de conversa e se vos parecer bem, gostava de saber da vossa opinião sobre o panorama internacional ao nível da inteligência artificial e de que forma é que o nosso polo pode contribuir ao nível internacional com o desenvolvimento de soluções. Não sei se alguém em particular gostava de pegar neste tema. Posso pegar no tema. É assim, ao nível internacional, a inteligência artificial, ciência dos dados, naturalmente não é homogéneo. Portanto, e temos alguns champions, não é? Temos alguns números que nos mostram os países mais na dianteira, temos alguns números que ficamos assim, que eu acho interessantes. Por exemplo, quando a China lança a sua estratégia de inteligência artificial em 2017 e refere que quer ser em 2030 o centro de inovação global de inteligência artificial e criar um mercado de 150 mil milhões de dólares. Portanto, são números que nos deixam, mas o 2030 é daqui a 10 anos, portanto não duvido de forma nenhuma. Depois temos outros países, lá está, ainda ao nível de investimento, enfim, temos aqui vários níveis. Eu posso dizer que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o investimento deles para a inteligência artificial anual era, no ano passado, 2 mil milhões de dólares. O Japão com 1.000 milhões, depois vimos aqui à Europa, já temos o Reino Unido, Espanha, que tinham 500 milhões, e depois há países que nem sequer é expressivo. Portanto, isto era um relatório que discutíamos na OCDE há algum tempo atrás, que nem tem muita expressividade. Portanto, logo aqui se vê que há diferenciação. Mas não são só estes champions que têm grande investimento e grandes exemplos, não é? O Canadá, por exemplo, é conhecido internacionalmente porque afirmou ser o primeiro país e ao melhor que conheço, é verdade, a regulamentar a inteligência artificial, lançando a sua diretiva, onde já colocava os níveis de risco, já tinha a sua checklist para a autoavaliação do risco, da maturidade, das exigências para cada tipo de serviço, das exigências que tinha que ter para desenvolver e utilizar esse serviço, como tivemos, por exemplo, na Argentina, uma solução de inteligência artificial a fazer predição de documentação e das sentenças, não é? Obviamente com uma validação manual, mas que, segundo a Argentina, em Buenos Aires, isto teve um impacto tremendo na capacidade de dar resposta dos tribunais.
Portanto, temos muitos exemplos, temos muita disparidade de investimento, mas a verdade é que, ao nível internacional, a inteligência artificial e a ciência dos dados não é uma tendência, veio para ficar. Eu já falei da questão portuguesa. Nota-se também, quando ouvimos a Bárbara Ubaldi há pouco a falar das recomendações, nós estamos a dizer, isto foram recomendações assinadas pelos ministros dos países da OCDE. Portanto, há aqui, de facto, um investimento e neste momento, o que é mais homogéneo é todos os países, quer o investimento seja grande ou pequeno, geralmente o que apostam é ter uma entidade que tenha um papel de supervisão das estratégias nacionais. Os dados abertos são o primeiro foco destas estratégias, portanto, os dados abertos, que o José Miguel focava há pouco, tal como ter acesso às fontes fidedignas desses dados, porque se os dados não forem fidedignos, podemos ter uma decisão ou ter um algoritmo que dá algo completamente errado e, portanto, é muito o foco de atenção, os dados abertos, os dados fidedignos e conseguir também navegar este ecossistema de uma forma, lá está aí mais uma vez, enquanto setor público, respeitando a ética e os princípios de transparência. E, portanto, mesmo a nível internacional, é um pouco este o panorama. Vou passar a palavra aos meus colegas, só referir, porque acaba por ser, ao nível internacional, a organização multilateral que mais nos impacta, obviamente, não é? A União Europeia, a Comissão Europeia e as políticas da Comissão Europeia, que estamos precisamente neste momento a negociar o ato de inteligência artificial, que será um regulamento sobre o tema, e advém daí muitos desafios, mas não quero monopolizar a sessão e passo a palavra ao José Miguel ou ao Miguel. Obrigado, Cláudia. Não, estamos muito alinhados, claro, e os nossos parceiros também. Nós, como Portugal e também como Europa, temos de ganhar dimensão. É claro que se calhar uma China consegue fazer isso porque aquilo é desregulado, não é? Nós na Europa não somos assim e temos de ter essa consciência. Agora, o que nos parece, se calhar, é que os nossos líderes da administração central, local e regional carecem, para ganharmos dimensão e momento, de capacitação. Portanto, nós temos que passar a mensagem aos nossos líderes que, de facto, temos estes enquadramentos regulatórios, temos melhores práticas, podemos demonstrá-las, sabemos como é que se publicam dados abertos e como é que se anonimizam, se for necessário, ou pseudo-anonimizam. E temos que quebrar esta barreira que se nota, pelo menos na experiência que tive, que se nota em alguma liderança da administração pública, que é uma barreira à adoção destas tecnologias. Portanto, queremos acelerar e de facto, quer no ISCTE, quer noutras entidades, nós estamos a capacitar a administração pública na área das ciências dos dados, não necessariamente com uma visão só tecnológica, mas também dos impactos dos comportamentos, de maneira a que se consiga concretizar todas estas políticas europeias que terão impacto nacional. Obrigado. Yeah. Então, olha, se olhasse, pegando aqui no que já foi referido, olhasse para a realidade internacional, eu diria que, por um lado, não deixa de ser uma verdade que há imensos exemplos, alguns deles até bastante extraordinários, de administrações que estão a tirar partido desta nova realidade e, em alguns casos, eu nunca me esqueço, uma vez quando li que no Alasca, o Alasca paga uma coisa chamada data dividends a quem lá vive, porque são gerados, é gerada a coleta de impostos com base nos dados das pessoas e, portanto, o governo decidiu que iria pagar aos cidadãos todos os anos um valor, porque eles é que deram a matéria-prima que alimentava essa nova realidade. Eu isso gostava, mas acho que ainda vai demorar um bocadinho, mas enfim, dito isto, uma das coisas curiosas que eu destaco do panorama internacional é que no âmbito da constituição deste polo de inovação digital, e agora que estamos na fase de tentarmos passar a polo europeu de inovação digital na área da inteligência artificial para a administração pública, descobrimos que na realidade não é
não há muitos polos que trabalham nesta área, o que é para nós um espaço de oportunidade. E para mim foi um bocadinho surpreendente, nós na realidade estávamos até na linha da frente do que poderia acontecer neste espaço de polos de inovação digital, porque a administração estava presente em alguns polos, mas não era o foco. E nós achamos que a administração tem aqui características especiais e, portanto, eu acho que nós não apenas temos aqui assim um imenso potencial no contexto nacional, mas também de ida para a internacionalização e para a Europa. Dito isto, eu só gostava de terminar dizendo uma coisa. Nós, na Nova Information Management School, temos imensos projetos nesta área, com a administração. Eu, em particular, também tenho trabalhado muito com as cidades, com o território, e portanto, há aqui um desafio, e que tem a ver também com isto dos dados, que é a questão de que estas abordagens analíticas e utilizar a inteligência artificial não é uma espécie de cereja no topo do bolo. E, portanto, ou há uma mudança e uma transformação da organização, é uma verdadeira receita que tem que ser construída ao longo do tempo e devidamente bem construída, para que seja possível, no final, utilizar a inteligência artificial. Estas questões de data governance, as questões relacionadas até com a própria cultura organizacional, as questões tecnológicas e de competências, e depois, no fim, nós conseguimos usar a inteligência artificial. E nós somos muitas vezes confrontados na escola com propostas de projetos, mas que não têm a mínima capacidade de ser executados e muito menos de serem sustentáveis ou resilientes com o passar do tempo. Portanto, a mensagem que eu deixava era que, de facto, isto é uma ambição, mas tem que ser uma ambição que exige uma transformação da própria natureza das organizações e dos processos. Muito obrigado às três. Nada. Obrigado. Acho que o vosso entusiasmo é seguramente um bom presságio para o futuro do Polo. Portanto, agradeço e as maiores felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e agora vamos ter connosco o João Curado, responsável pela área de dados, nomeadamente o portal de dados abertos e tecnologias emergentes da Agência para a Modernização Administrativa, que nos vai apresentar o Guia para uma Inteligência Artificial, Ética e Responsável na Administração Pública. João, se me fizeres o favor de te juntares a mim, tens aqui o... Muito obrigado. O palco é teu. Obrigado, João. Bom, começar por saudar todos os que estão a assistir a esta apresentação. O meu nome é João Curado Silva, eu vou apresentar o Guia Ético para a Utilização da Inteligência Artificial na Administração Pública. Este projeto surgiu no âmbito do programa Simplex, em que a AMA desenvolveu um conjunto de guias e referenciais para a utilização ética, responsável e transparente na administração pública portuguesa, e está a desenvolver também um conjunto de metodologias de avaliação para projetos de inteligência artificial e data science na administração pública. Dito isto, é importante dizer que estes referenciais podem ser perfeitamente utilizados também pelo setor público e pela academia. No âmbito deste projeto, nós desenvolvemos um conjunto de guias com propósitos diferentes, nomeadamente um guia numa versão mais completa, depois um sumário executivo, um guia que é baseado em versões mais curtas, de leitura mais rápida e mais focada em temas concretos, e um flyer interativo. Quando falamos em inteligência artificial, importa referir estes 6 aspectos: os benefícios, os desafios que são criados, a transformação na sociedade, a inovação, o impacto, e identificar, obviamente, os riscos e a capacidade de mitigar esses riscos. Obviamente, todos estes aspectos encontram-se relacionados e é importante desenvolver metodologias que permitam identificar formas de dar resposta a todos estes desafios que se encontram aqui listados e que já foram falados, inclusive na sessão de hoje. Em relação a estes aspectos, importa referir também que é muito importante reforçar a confiança na sociedade, envolver a sociedade e a comunidade, dar formação e prestar as informações necessárias para que este tipo de soluções de inteligência artificial sejam compreendidas por todos. Em relação ao digital, às tecnologias emergentes, ao volume e às características dos dados, à capacidade computacional e à interoperabilidade, são tudo fatores que constituem o ecossistema ideal para o desenvolvimento destas soluções. E, por outro lado, também não querendo alongar na importância dos dados, que já foi muito referida na sessão de hoje, é muito importante a criação de boas práticas no ciclo de gestão de dados da AP, para tornar a possibilidade de desenvolvimento destas soluções da forma também mais ética possível para as pessoas. Bom, em termos de benefícios, temos aqui listados um conjunto de benefícios, eu obviamente não vou enumerar todos, vou-me referir só a alguns. O tempo poupado para os cidadãos, entidades públicas e empresa, melhores e mais inovadores serviços públicos,
Esta questão do rastreamento e previsão de mudanças em tempo real que permite identificar respostas mais adequadas e atempadas com correspondente agilidade nos processos. Isto é um excelente exemplo do contexto que estamos a viver da pandemia da Covid-19. A questão da partilha, da reutilização e generalização deste tipo de tecnologias para a administração pública também tem uma elevada importância. Vou-vos dar o exemplo da saúde. Na saúde, se nós temos uma tecnologia que é capaz de ler uma imagem, essa tecnologia pode ser usada, por exemplo, para a administração interna. Na questão da saúde, por exemplo, a questão de identificar e de conseguir fazer diagnósticos à distância, fazer prevenção na área da saúde e tratamento, muitas vezes, de uma forma mais ágil, mais rápida, torna-se obviamente importante e acaba por construir respostas que todos precisamos nos dias de hoje. Avançando aqui na apresentação, importa também identificar os atores e as partes interessadas no contexto da utilização da inteligência artificial em Portugal, nomeadamente na administração pública central, local e regional, o setor privado através das grandes empresas, das pequenas e médias empresas, das startups e dos próprios developers, na academia, na investigação, nas associações, que podem ser empresariais, sociais e ONGs, e nos cidadãos em geral. Nesta parte da apresentação, queria dar aqui importância aos principais conteúdos que queremos destacar do guia, nomeadamente as dimensões da avaliação, que já vou falar mais à frente, dos valores, princípios e recomendações, do aspecto da não discriminação, que é muito importante e que deve ser aprofundado, e na questão da avaliação. Os principais objetivos deste projeto, de uma forma muito resumida, são alinhar diferentes graus de maturidade, estabelecer referenciais de avaliação para projetos de data science e inteligência artificial na administração pública. Em termos de dimensões de avaliação, o nosso projeto permitiu identificar 5 grandes dimensões de avaliação que estão alinhados com os grandes pilares deste projeto, que são a responsabilização, a ética, a explicabilidade, a justiça e a transparência. Neste contexto surgem algumas questões que devem ser respondidas, que é o facto de estarem identificados ou não todos os responsáveis no processo de construção destes sistemas de inteligência artificial, se os algoritmos e os dados são isentos de vieses éticos e se existem mecanismos de mitigação destes mesmos vieses, a explicabilidade, ou seja, se os algoritmos podem ser compreendidos, a justiça, se os algoritmos e os dados são justos e não discriminam, que é um aspecto, obviamente, com uma grande importância, e a transparência, se os algoritmos podem ser disponibilizados de forma a serem também compreendidos. Obviamente que esta dimensão da avaliação está muito relacionada com a dimensão da explicabilidade. Em termos de princípios, valores e recomendações, não me vou alongar também muito, muitos deles já foram enumerados aqui hoje. Garantir a segurança e a privacidade e a proteção dos dados, garantir a inclusão e a igualdade, o respeito e a equidade. É muito importante esta questão de assegurar a qualidade e a representatividade dos dados e eliminar os preconceitos que podem estar subjacentes nos próprios dados. A revisão humana das decisões automatizadas, ou seja, as pessoas devem ser sempre governadas por pessoas, a capacidade de reverter decisões que estão automatizadas e por aí adiante. Em relação aos algoritmos, também importa observar alguns princípios, valores e recomendações, nomeadamente o grau de supervisão humana sobre as decisões, as certificações necessárias, o grau de abertura, a identificação de métricas para avaliar o treino e monitorização, os pressupostos em que os algoritmos foram baseados. Continuando e focando aqui a apresentação num aspecto muito importante para nós, que é o aspecto da não discriminação. Todos os aspectos que aqui se encontram listados são aspectos obviamente importantes para que um indivíduo ou um grupo de indivíduos não seja alvo de discriminação pela sua etnia, pela sua orientação sexual, pela sua identidade cultural, ou seja, em suma, nenhum indivíduo ou nenhum conjunto de indivíduos deve ser discriminado pelas características que herdou ou que adquiriu ao longo da sua vida. E partilhar convosco que a Declaração Universal dos Direitos Humanos serviu para nós como um excelente referencial de identificar fatores e variáveis importantes para o desenho deste tipo de soluções, para não existir, obviamente, a discriminação para estes grupos de indivíduos. Obviamente não se pode usar e gerir a inteligência artificial de forma responsável sem a criação de indicadores que permitam a mitigação dos riscos, como já falei hoje aqui, e é neste contexto que surge a ferramenta de avaliação do risco e as metodologias que estamos a desenvolver. Desta forma, é essencial permitir a afetação de responsabilidades e a possibilidade plena de auditoria e inspeção. Este princípio está associado à dimensão da responsabilidade, assegurar o acesso às componentes e aos procedimentos aplicados. Este princípio está obviamente dirigido à dimensão da transparência, explicar o funcionamento e as implicações decorrentes das funções computacionais. Tem a ver com o princípio da explicabilidade, incorporar garantias e salvaguardas aos utilizadores e beneficiários
é um aspecto que está diretamente ligado à dimensão da justiça e, por fim, assegurar os mecanismos efetivos de mitigação de enviesamentos inesperados, mitigando assim riscos éticos, que está associado à dimensão da ética. A avaliação de risco, ou seja, a ferramenta que temos a desenvolver, está a ser desenvolvida com o propósito de analisar a suscetibilidade de projetos de inteligência artificial relativamente às 5 dimensões subjacentes a uma inteligência artificial responsável, comparar resultados obtidos com referenciais avaliativos nacionais e setoriais, fomentar a partilha de boas práticas para soluções de machine learning e deep learning que tenham em vista o bem público e enriquecer a avaliação no âmbito do parecer prévio para projetos de inteligência artificial e data science. Bom, por fim, partilhar convosco os próximos passos. Nós estamos numa fase de consulta dos conteúdos que vamos partilhar, ou seja, é muito importante envolver a comunidade e a sociedade e todas as partes interessadas em reunir estes contributos, ou seja, eu peço que todos nos façam chegar os vossos pedidos de informação e contributos até o próximo dia 28 de fevereiro a partir deste endereço de e-mail. Nós vamos também fazer alguns testes à ferramenta de avaliação, obviamente, e dinamizar algumas iniciativas com stakeholders. Também queria reforçar a importância deste Digital Innovation Hub vai ser uma ajuda muito importante para a dinamização de boas práticas, a questão da aplicação de metodologias de avaliação neste tipo de projetos. Dizer que, obviamente, estamos a falar de temas muito recentes na sociedade, ou seja, isto são conteúdos que estão sempre em aberto e são sempre passíveis de poderem ser melhorados. É essa, obviamente, a nossa motivação também. E, por fim, reforçar que este mundo potencial trazido pela inteligência artificial, em conjunto com estes referenciais, deve nos inspirar a todos a ambicionar uma sociedade que incorpore os valores da equidade, da igualdade e da não discriminação. Resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui connosco presencialmente e muito obrigado a quem nos acompanhou online. E resta-me desejar as melhores felicidades para o nosso povo.